Você já parou para pensar no que realmente significa funcionar normalmente? Porque para milhões de pessoas vivendo com autismo, essa expressão não é apenas uma frase, é uma sentença perpétua de performance exaustiva que consome cada grama de energia vital. A verdade inconveniente que ninguém quer admitir é esta: a sociedade não pede que autistas se adaptem para viverem melhor. Ela exige que se apaguem para existirem de forma aceitável. E esse apagamento tem nome: masking, ou mascaramento social, e um custo que vai muito além do cansaço emocional. Estamos falando de danos físicos reais, inflamação crônica, colapso do sistema nervoso, relacionamentos que implodem sob o peso de expectativas impossíveis, carreiras destruídas, não por falta de competência, mas por recusa em performar neurotipia. A narrativa dominante sobre TA gosta de focar em aceitação e inclusão, palavras bonitas que aparecem em campanhas de conscientização, mas convenientemente ignora a violência silenciosa de exigir que alguém suprima sua forma natural de existir 8, 10, 12 horas por dia, todos os dias, só para ter permissão de ocupar os mesmos espaços que neurotípicos habitam sem esforço. E quando o corpo finalmente entra em colapso, porque vai entrar não é questão de se, mas de quando, a mesma sociedade que causou o problema oferece medicamentos para controlar sintomas em vez de mudar as estruturas que criaram o sofrimento. Aqui está algo que vai contra tudo que você provavelmente já ouviu. O maior problema que pessoas autistas enfrentam não é o autismo em si, é viver em um mundo desenhado exclusivamente para cérebros neurotípicos e depois ser culpabilizado quando não consegue se encaixar nesse molde impossível. Pense nisso. Uma pessoa que processa informações sensoriais de forma mais intensa não tem defeito, tem diferença neurológica. Mas coloque essa pessoa em escritório com iluminação fluorescente agressiva, ar-condicionado que faz barulho constante, telefones tocando, conversas paralelas, cheiros de perfumes misturados, e de repente a deficiência aparece. Não porque algo está errado com o cérebro dela, mas porque o ambiente é ativamente hostil à forma como ela processa o mundo. E em vez de questionar por que insistimos em criar ambientes sensorialmente agressivos para todo mundo, porque, sejamos honestos, ninguém realmente gosta de iluminação fluorescente, colocamos o ônus no indivíduo para superar, sensibilidades para se adaptar, para não deixar o autismo ser uma desculpa. Essa inversão de responsabilidade é cruel e, francamente, absurda. É como construir uma cidade inteira com escadas e depois dizer para pessoas em cadeiras de rodas que o problema é a cadeira, não a ausência de rampas. Mas quando se trata de neurodivergência, essa lógica obviamente falha, é aceita sem questionamento, perpetuando ciclos de sofrimento que destroem saúde mental e física de gerações inteiras de autistas. E aqui está a parte que vai incomodar. Muitos dos tratamentos oferecidos para autismo não estão realmente tratando o sofrimento, estão treinando conformidade, estão ensinando crianças autistas a suprimir stimming, que as ajuda a se regular porque parece estranho. Estão forçando o contato visual mesmo quando isso causa desconforto genuíno porque é educado. Estão punindo necessidade de rotina e previsibilidade como se fosse teimosia e não necessidade neurológica legítima. E quando essas crianças crescem e viram adultos com ansiedade severa, depressão crônica, problemas gastrointestinais misteriosos, dores que nenhum médico consegue explicar, burnout antes dos 30, todo mundo age surpreso, como se não fosse consequência absolutamente previsível de passar a vida inteira em estado de hipervigilância, suprimindo necessidades básicas, existindo em sobrecarga sensorial constante, traduzindo cada interação social em tempo real. As comorbidades que acompanham o autismo não são coincidência, são resultado direto de viver em mundo que trata sua forma de existir como problema a ser corrigido. E enquanto continuamos focando em fazer autistas funcionarem melhor em sociedade neurotípica, em vez de questionar por que essa sociedade é tão inflexível, continuaremos produzindo sofrimento em escala industrial. Mas aqui está a boa notícia. E sim, existe boa notícia nessa história de estruturas opressivas e violência invisível.
Entender realmente o custo do mascaramento, reconhecer as formas como exigências de normalidade destroem saúde e bem-estar, nomear essas violências pelo que são, é o primeiro passo para mudar a trajetória. Porque quando você enxerga o sistema, pode começar a desmantelá-lo na sua própria vida. Pode começar a estabelecer limites que protegem sua capacidade neurológica em vez de sacrificá-la no altar da aceitação social. Pode parar de interpretar colapso sensorial como fraqueza pessoal e começar a ver como sinal de que seus limites foram ultrapassados e precisam ser respeitados. Pode repensar relações pessoais e profissionais através da lente de compatibilidade neurológica, em vez de assumir que o problema é sempre você. Pode exigir acomodações reais, em vez de aceitar migalhas de conscientização. E, principalmente, pode parar de tratar sua neurodivergência como defeito que precisa ser escondido e começar a tratá-la como diferença legítima que merece espaço genuíno. O que vem a seguir não é manual de como se adaptar melhor. É mapa para entender por que você está tão cansado, validação para a dor que ninguém mais reconhece, e permissão para parar de se destruir tentando ser algo que nunca foi feito para ser. A violência invisível da autocontenção. Existe uma forma de violência que não deixa marcas visíveis, não gera manchetes e raramente é reconhecida como o que realmente é: agressão continuada contra o próprio sistema nervoso. Para quem vive no espectro, essa violência tem nome: autocontenção. É o ato diário, exaustivo e muitas vezes inconsciente de suprimir reações naturais para caber em ambientes que foram projetados para cérebros neurotípicos. Não é drama, não é exagero. É simplesmente o preço cobrado pela tentativa de existir em espaços que não foram feitos pensando na neurodivergência. Imagine segurar a respiração o dia inteiro e só conseguir respirar quando chega em casa. Pois é exatamente assim que funciona para milhões de pessoas com autismo, que passam horas contendo estímulos, mascarando reações, calculando cada expressão facial e cada tom de voz para não parecer estranho. O corpo registra tudo isso como ameaça constante, e o cérebro interpreta como perigo iminente que nunca cessa. Essa autocontenção não acontece porque a pessoa quer ser aceita socialmente por vaidade ou insegurança comum. Acontece porque as consequências de não se conter podem ser devastadoras: perder o emprego, ser excluído de amizades, enfrentar julgamentos cruéis em relações pessoais e profissionais. Então, desde cedo, muitos autistas aprendem a arte perigosa de se tornarem invisíveis enquanto estão presentes. Suprimem o impulso de balançar as mãos quando estão ansiosos, mesmo que esse movimento seja regulador e necessário para o sistema nervoso. Forçam contato visual prolongado, mesmo quando isso causa desconforto físico real, porque aprenderam que olhar nos olhos é sinal de honestidade e respeito no Manual Social dos Neurotípicos. Controlam reações sensoriais a luzes fluorescentes que parecem gritar dentro do crânio, a perfumes que provocam náusea imediata, a texturas de roupas que parecem lixa na pele. Tudo isso enquanto mantém uma máscara de normalidade que consome energia equivalente a correr uma maratona sem sair do lugar. O preço dessa contenção aparece onde menos se espera: no corpo. Problemas gastrointestinais crônicos não são coincidência na vida autista. São manifestação direta do estresse acumulado. O intestino, chamado de segundo cérebro, reage à tensão constante com inflamação, dores, distúrbios que médicos muitas vezes tratam como condições isoladas, sem conectar os pontos com a sobrecarga sensorial e emocional. As dores de cabeça frequentes, a tensão muscular permanente nos ombros e mandíbula, a fadiga que nenhum exame consegue explicar, tudo isso são sinais de um corpo que está pedindo socorro. Comorbidades como ansiedade e depressão não são problemas separados do autismo, são consequências diretas de viver anos se autoviolentando para caber em moldes impossíveis. E aí vem o tratamento médico convencional, que muitas vezes oferece medicamentos para controlar os sintomas sem sequer perguntar sobre os limites que estão sendo ultrapassados diariamente. Aqui está o ponto que poucos entendem. Essa autocontenção
não é uma escolha consciente que pode ser simplesmente desligada com um pouco de autoaceitação e amor próprio. É um mecanismo de sobrevivência desenvolvido ao longo de anos, reforçado por cada olhar de reprovação, cada comentário sobre comportamento inadequado. Cada vez que expressar uma necessidade genuína resultou em rejeição ou punição. Para muitos, a contenção se tornou tão automática que nem percebem mais quando estão fazendo isso. O corpo está em alerta permanente, calculando riscos, suprimindo impulsos, gerenciando aparências, tudo isso acontecendo em segundo plano, enquanto tentam simplesmente viver. E quando chega a noite, quando finalmente podem tirar a máscara, o que vem não é alívio, é colapso. Mas esse colapso, essa descarga de tudo que foi segurado durante o dia, já é assunto para entender o que realmente acontece quando o silêncio não significa paz. Quando o silêncio não é calma, é sobrecarga. Quando uma pessoa autista se retrai para o silêncio, o mundo ao redor costuma interpretar de duas formas igualmente equivocadas. Ou está tudo bem e ela simplesmente quer ficar quieta, ou está fazendo drama e sendo antissocial. A verdade é infinitamente mais complexa e, francamente, mais angustiante. Esse silêncio, muitas vezes, não é escolha. É shutdown, um estado de sobrecarga onde o cérebro literalmente desliga funções não essenciais para proteger o sistema de um colapso total. É como quando um computador superaquecido entra em modo de segurança e fecha todos os programas para não queimar a placa-mãe. Só que aqui estamos falando de um ser humano consciente, preso dentro do próprio corpo, que parou de responder aos comandos. A pessoa quer falar, quer explicar o que está acontecendo, mas as palavras simplesmente não saem. Quer se mover, mas os músculos parecem pesados como concreto. Quer chorar, mas até as lágrimas estão bloqueadas. E o pior, enquanto isso acontece, ela está completamente ciente de como isso parece para quem está de fora. Rude, desinteressada, fria. Esse tipo de silêncio vem depois de horas, às vezes dias, de acúmulo sensorial que passou despercebido ou foi ativamente ignorado. Funciona assim. Cada som um pouco alto demais, cada luz fluorescente piscando imperceptivelmente, cada textura desconfortável na pele, cada cheiro forte, cada interação social que exigiu decodificação manual de expressões faciais e tons de voz. Tudo isso vai enchendo um copo invisível. E ninguém vê esse copo enchendo, nem mesmo a própria pessoa muitas vezes, porque ela aprendeu a normalizar níveis de estímulo que para um cérebro neurotípico seriam insuportáveis. Então ela continua, até que uma coisa aparentemente pequena, alguém fazendo uma pergunta simples, um som inesperado, uma mudança de planos, faz o copo transbordar. E aí vem o shutdown. De repente, formar frases coerentes se torna impossível. Manter uma conversa parece escalar uma montanha. Até olhar para alguém consome energia que simplesmente não existe mais. Não é birra, não é falta de vontade. É colapso sensorial real, com base neurológica documentada. E aqui mora um dos maiores problemas nas relações pessoais e profissionais. As pessoas ao redor raramente entendem que esse silêncio é um pedido desesperado de pausa, não rejeição. Quando alguém no espectro entra em shutdown e se afasta, não está punindo ninguém ou sendo dramático. Está literalmente tentando não entrar em colapso emocional completo. Está tentando não gritar, não chorar incontrolavelmente, não ter uma crise que será muito mais difícil de gerenciar. O silêncio é a última linha de defesa antes que o sistema nervoso entre em pânico total. Mas como isso se parece com dar gelo ou estar de mal, as pessoas insistem em perguntar: o que foi? Por que você está assim? Fala comigo. E cada pergunta é mais um peso jogado em cima de alguém que já está soterrado. É como pedir para uma pessoa se afogando explicar a física da água enquanto ainda está debaixo d'água. Simplesmente não dá. Nas amizades, isso gera confusão e mágoa. No trabalho, pode ser interpretado como falta de comprometimento. Em relacionamentos amorosos, pode parecer abandono emocional. O que torna isso ainda mais cruel é que, depois do shutdown, vem a culpa.
A pessoa sai daquele estado exausta, envergonhada, se culpando por não conseguir lidar com coisas simples que todo mundo consegue. Ela olha para trás e vê as pessoas magoadas, os compromissos que não conseguiu cumprir, as conversas que não conseguiu sustentar. E a narrativa interna é sempre a mesma. Tem algo errado comigo. E muitas vezes, em vez de encontrar compreensão sobre a neurodivergência, encontra pressão para melhorar, para se esforçar mais, para não deixar o TEA ser uma desculpa. Como se fosse questão de força de vontade. Como se alguém escolhesse entrar em shutdown. A saúde mental sofre golpes repetidos com cada episódio, e o ciclo se perpetua. Sobrecarga leva ao shutdown. Shutdown gera culpa e incompreensão. Culpa aumenta o estresse. Estresse reduz o limiar para a próxima sobrecarga. E as comorbidades, ansiedade antecipatória, depressão, burnout, vão se instalando como consequência natural de viver nesse ciclo sem suporte adequado. Mas o que muita gente não percebe é que esse ciclo tem um custo ainda mais profundo, um que vai além do emocional e começa a consumir literalmente a energia vital do corpo. A exaustão pós-interação. Burnout social. Existe um tipo de cansaço que não tem nada a ver com esforço físico, mas que deixa o corpo pesado como se tivesse carregado pedras o dia inteiro. É o burnout social. E para quem vive a vida autista, esse fenômeno é tão real quanto fome ou sede, só que infinitamente menos compreendido. Imagine que cada interação social é como uma peça de teatro onde você precisa atuar, mas não recebeu o roteiro completo. Você observa as outras pessoas, tenta decifrar as regras não escritas, monitora constantemente seu tom de voz para não soar estranho, ajusta cada expressão facial para transmitir o que deveria estar sentindo, mesmo que não esteja, interpreta metáforas e ironias que não vêm naturalmente e ainda precisa lembrar de fazer perguntas de cortesia nos momentos certos. Tudo isso acontece simultaneamente, enquanto você tenta genuinamente participar da conversa, processar o conteúdo real do que está sendo dito e lidar com estímulos sensoriais do ambiente. Para um cérebro neurotípico, grande parte disso é automático. Para alguém no espectro, é trabalho cognitivo consciente e intenso. Não é difícil entender por que, depois de algumas horas, às vezes apenas uma hora, de interação social, muitas pessoas com autismo chegam em casa completamente destruídas. Esse esgotamento não é ser introvertido ou não gostar de gente. Muitos autistas adoram conexões genuínas, amizades profundas, conversas significativas. O problema não é o desejo de se conectar, é o custo energético astronômico que isso exige em um mundo que se comunica através de códigos implícitos, que não fazem sentido intuitivo. Pense nisso. Quando alguém pergunta, "Como você está?", a resposta esperada quase nunca é honesta. É um ritual, e a resposta correta é, "Bem, e você?", mesmo que você esteja tendo um dia terrível. Para alguém literal por natureza, esse tipo de convenção social é mentalmente exaustivo, porque exige tradução constante entre o que é dito e o que é realmente esperado. Então, a pessoa aprende, adapta-se, memoriza os scripts sociais. Quando alguém faz X, eu devo responder Y. Mas esse processo de tradução simultânea consome energia cognitiva imensa. É como viver em um país estrangeiro onde você fala a língua, mas nunca fluentemente o suficiente para relaxar. Você está sempre um pouco atrasado, sempre verificando se disse a coisa certa, sempre gastando processamento mental extra. E quando a interação finalmente termina, vem o colapso. O burnout social se manifesta de formas que assustam quem não conhece o fenômeno. A pessoa chega em casa depois de um dia de trabalho que exigiu reuniões, conversas casuais no corredor, almoço com colegas, situações que para muitos são normais ou até agradáveis, e literalmente não consegue fazer mais nada. Não consegue cozinhar, então come qualquer coisa rápida ou pula a refeição. Não consegue responder mensagens de amigos, mesmo que queira. Não consegue assistir a nada que exija atenção. Fica deitada no escuro, em silêncio, porque até luz e som parecem agressões. E se alguém chega querendo conversar sobre o dia, precisando atenção emocional,
pode desencadear um colapso emocional completo, porque simplesmente não há mais recursos disponíveis. Isso cria tensões enormes em relações pessoais e profissionais. Parceiros românticos se sentem rejeitados. Amizades se desgastam porque você nunca quer sair. Chefes questionam o comprometimento porque a pessoa que estava engajada durante o dia some completamente depois do expediente. E a própria pessoa começa a se questionar, a se culpar, a achar que deveria aguentar melhor, sem perceber que está operando em um nível de demanda cognitiva que seria insustentável para qualquer cérebro. O que torna o burnout social particularmente traiçoeiro é que ele é cumulativo, não se recupera totalmente de um dia para o outro. Uma noite de sono não restaura completamente a energia social gasta. Se a pessoa tem compromissos sociais ou profissionais intensos vários dias seguidos, o déficit energético se acumula. É como uma bateria que nunca carrega completamente antes de ser drenada novamente. E, eventualmente, chega-se a um ponto de exaustão tão profunda que até interações mínimas, uma ligação telefônica de 5 minutos, uma ida ao supermercado, se tornam montanhas intransponíveis. É nesse ponto que muitos procuram tratamento médico, não entendendo que não é depressão clínica isolada, mas consequência direta de sobrecarga relacionada à neurodivergência, sem acomodações adequadas. Os medicamentos podem ajudar a gerenciar sintomas de ansiedade ou regular humor, mas se os limites não forem respeitados, se a pessoa continuar se forçando além da capacidade real, a saúde mental e física continuarão deteriorando, porque esse tipo de exaustão não vive apenas na mente, ela se instala no corpo, criando uma inflamação silenciosa que corrói por dentro, preparando o terreno para algo ainda mais insidioso. Dor crônica, inflamação e o corpo autista. O corpo autista não é apenas um cérebro que funciona diferente. É um sistema inteiro que processa dor, inflamação e estresse de formas que a medicina tradicional ainda está começando a compreender. Existe uma conexão profunda e muitas vezes ignorada entre a neurodivergência e manifestações físicas de sofrimento crônico. Não é coincidência que tantas pessoas no espectro relatam dores misteriosas que nenhum exame consegue explicar completamente. Problemas gastrointestinais que resistem a tratamentos convencionais, fadiga crônica que parece desproporcional ao esforço realizado. O que acontece é que o sistema nervoso autista opera em estado de alerta elevado quase constante, interpretando estímulos comuns como ameaças potenciais, mantendo o corpo em modo de sobrevivência, mesmo quando não há perigo real. Essa hipervigilância neurológica desencadeia cascatas inflamatórias crônicas. O corpo literalmente se inflama, por dentro, liberando citocinas e hormônios do estresse em níveis que, ao longo do tempo, causam dano real aos tecidos. Músculos permanecem tensos por horas, às vezes dias, criando pontos de gatilho dolorosos. O trato digestivo, extremamente sensível ao estresse via eixo intestino-cérebro, reage com inflamação, disbiose, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais. As dores que acompanham a vida autista têm características peculiares. Muitas vezes são difusas, migratórias. Hoje é a cabeça, amanhã são as articulações, depois é uma dor abdominal que aparece do nada. Médicos chamam isso de dor funcional ou psicossomática, termos que, embora tecnicamente corretos, carregam um peso de deslegitimização. A pessoa ouve, está na sua cabeça e entende você está inventando, quando a realidade é que toda dor é processada no cérebro, mas isso não a torna menos real ou menos incapacitante. Para complicar, muitos autistas têm percepção sensorial, atípica da dor. Alguns têm hiperalgesia, sentindo dores intensas com estímulos mínimos. Outros têm hipoalgesia, não percebendo machucados ou problemas graves até que estejam avançados. Essa variação cria situações confusas. A pessoa que grita com uma etiqueta de roupa tocando a pele pode não perceber uma torção de tornozelo grave. O mundo interpreta isso como inconsistência ou exagero, quando na verdade é apenas o processamento sensorial atípico em ação. E enquanto isso, a inflamação crônica
vai minando a saúde de formas silenciosas, aumentando o risco cardiovascular, comprometendo função imunológica, acelerando processos degenerativos. O tratamento médico para essas condições frequentemente erra o alvo porque trata sintomas isolados, sem considerar a raiz neurológica e sensorial. Prescreve-se anti-inflamatório para dor articular, sem investigar por que uma pessoa de 25 anos tem inflamação crônica nas juntas. Oferece-se antidepressivo para fadiga sem perguntar sobre sobrecarga sensorial diária. Indica-se dieta para problemas gastrointestinais, sem considerar que o estresse do masking social pode estar literalmente destruindo o revestimento intestinal. Não que esses tratamentos sejam inúteis, medicamentos têm seu lugar e podem oferecer alívio importante. O problema é quando se tornam a única resposta, quando substituem a necessidade de acomodações reais. Uma pessoa que trabalha em ambiente com luzes fluorescentes intensas, ruído constante e demandas sociais contínuas vai continuar desenvolvendo enxaquecas crônicas. Não importa quantos analgésicos tome, porque a fonte do problema não está sendo endereçada. Seus limites sensoriais estão sendo ultrapassados repetidamente, e o corpo está gritando através da dor. Ignorar esse contexto e apenas medicar é como tentar esvaziar um barco furado com um balde em vez de tapar o buraco. Aqui entra algo que poucos profissionais de saúde compreendem. Para muitos autistas, gerenciar a dor crônica e a inflamação exige mudanças ambientais tanto quanto, ou mais do que, medicamentos. Reduzir exposição a estímulos sensoriais agressivos diminui a resposta inflamatória do corpo. Respeitar a necessidade de isolamento pós-interação permite que o sistema nervoso se regule. Estabelecer rotinas previsíveis reduz o cortisol basal. Criar espaços seguros onde não é necessário mascarar permite que músculos cronicamente tensos finalmente relaxem. Essas não são dicas de autocuidado fofas. São intervenções terapêuticas legítimas com base fisiológica sólida, mas implementá-las esbarra em estruturas sociais e profissionais que não reconhecem essas necessidades como legítimas. Pedir para trabalhar de casa para evitar sobrecarga sensorial do escritório é visto como querer regalias. Recusar compromissos sociais para preservar energia é interpretado como ser antissocial. E enquanto a pessoa luta para justificar necessidades básicas de sobrevivência neurológica, a inflamação continua, a dor se aprofunda, as comorbidades se acumulam e a qualidade de vida despenca. Mas o corpo em colapso é apenas parte da história. Existe outra camada de complexidade quando se introduz a questão dos medicamentos e o que eles realmente fazem além de controlar sintomas. Autismo, medicamentos e o limite entre ajuda e apagamento. A relação entre autismo e medicamentos é um campo minado de nuances que poucos profissionais navegam com a sensibilidade necessária. Primeiro, o óbvio que precisa ser dito. Não existe medicamento para curar o TEA, porque autismo não é doença, é uma forma neurológica de existir. Mas existem medicamentos para tratar comorbidades que frequentemente acompanham a vida autista. Ansiedade devastadora, depressão profunda, insônia crônica, TDAH, que se sobrepõe ao espectro. E aqui começa o dilema ético e prático que muitos enfrentam. Quando um medicamento ajuda a acalmar a tempestade interna de ansiedade que impede alguém de sair de casa, isso é apoio legítimo à saúde mental. Quando esse mesmo medicamento deixa a pessoa tão sedada que ela não consegue mais sentir alegria, não consegue se conectar com interesses especiais que dão sentido à vida, não consegue ser autenticamente ela mesma. Isso não é tratamento, é apagamento químico. A linha entre ajudar alguém a funcionar melhor e forçá-la a funcionar normalmente é fina, e atravessá-la tem consequências devastadoras para a identidade e bem-estar de quem vive no espectro. O problema começa na forma como muitos médicos abordam o tratamento. Há uma pressão implícita e às vezes explícita para que medicamentos melhorem comportamentos considerados problemáticos. Stimming excessivo? Médica. Dificuldade de manter contato visual? Médica. Resistência a mudanças de rotina? Médica.
Mas ninguém para perguntar: problemático para quem? Esses comportamentos causam sofrimento real para a pessoa autista ou causam desconforto para quem está ao redor? Porque se a resposta for a segunda opção, então estamos falando de medicar alguém para torná-la mais palatável socialmente, não para melhorar sua qualidade de vida. Steaming, por exemplo, é autorregulação neurológica. Balançar as mãos, balançar o corpo, fazer sons repetitivos, são formas que o sistema nervoso autista usa para processar estímulos e reduzir sobrecarga. Suprimir isso farmacologicamente porque parece estranho é privar a pessoa de uma ferramenta essencial de regulação emocional. É como tirar as muletas de alguém e exigir que ande normalmente. E o mais cruel, muitas vezes essa pressão vem de família bem intencionada, de profissionais que genuinamente acreditam estar ajudando, sem perceber que estão pedindo que a pessoa apague partes fundamentais de si mesma. Agora, vamos ser claros, isso não significa que medicamentos sejam sempre ruins ou que procurar ajuda farmacológica seja traição à neurodivergência. Absolutamente não. Para muitas pessoas no espectro, medicamentos são literalmente salva-vidas. Antidepressivos podem tirar alguém de um buraco negro de depressão onde até levantar da cama é impossível. Ansiolíticos podem reduzir ataques de pânico que acontecem diariamente e destroem qualquer possibilidade de vida funcional. Medicamentos para TDAH podem ajudar a organizar pensamentos que antes eram caóticos demais para resultar em ação produtiva. Estabilizadores de humor podem suavizar oscilações emocionais intensas que caracterizam algumas experiências autistas. A questão crucial é: o medicamento está permitindo que a pessoa seja uma versão mais saudável e funcional de si mesma ou está tentando transformá-la em uma versão neurotípica falsificada? Um bom psiquiatra, realmente bom, faz perguntas como: o que você quer sentir diferente na sua vida? O que está causando sofrimento real para você, não para os outros? E trabalha colaborativamente para encontrar dosagens e combinações que aliviem o sofrimento sem apagar a personalidade. Mas aqui está o desafio real que poucos admitem. Encontrar esse equilíbrio exige tentativa e erro, e os erros têm custo alto. Medicamentos psicotrópicos afetam cada pessoa de forma única, e cérebros autistas podem reagir de maneiras atípicas. O que funciona maravilhosamente para uma pessoa pode ser desastroso para outra. Alguns autistas são extremamente sensíveis a medicamentos, precisando de doses muito menores que as padrão. Outros metabolizam medicamentos rapidamente, precisando de doses maiores. Efeitos colaterais que neurotípicos consideram leves podem ser insuportáveis para alguém com sensibilidades sensoriais. Uma boca seca pode parecer tortura, um leve tremor pode ser angustiante, ganho de peso pode desencadear dismorfia corporal severa. E enquanto se busca a medicação certa, a pessoa pode passar meses, às vezes anos, em um ciclo de experimentação que afeta trabalho, relações pessoais e profissionais, saúde física. Adicione a isso o fato de que muitos profissionais não entendem a apresentação autista de condições psiquiátricas. Depressão autista pode não parecer depressão clássica. Ansiedade autista pode se manifestar de formas incomuns. E você tem uma receita para diagnósticos errados e tratamentos inadequados. Mas mesmo quando se encontra o equilíbrio medicamentoso, mesmo quando a saúde mental está estabilizada, resta ainda o desafio, talvez, mais doloroso de todos: tentar criar conexões genuínas em um mundo que fala uma língua emocional fundamentalmente diferente. Amar. Sendo literal, em um mundo de subentendidos. Relacionamentos românticos são complicados para qualquer pessoa, mas quando você é autista em um mundo que se comunica através de camadas de significado implícito, metáforas emocionais e sinais não verbais, amar pode parecer tentar resolver um quebra-cabeça sem ter todas as peças. A literalidade que caracteriza muitos cérebros no espectro não é teimosia ou falta de inteligência emocional. É simplesmente a forma como a informação é processada. Quando alguém diz "preciso de espaço", uma pessoa neurotípica intuitivamente entende que isso pode significar "estou sobrecarregado emocionalmente",
mas ainda me importo com você. Ou, preciso processar meus sentimentos sozinho temporariamente. Uma pessoa autista pode interpretar literalmente como não quer mais me ver e respeitar esse pedido ao pé da letra, talvez sem fazer contato por semanas, enquanto o parceiro fica magoado achando que foi abandonado. Não houve má intenção de nenhum dos lados, apenas dois sistemas de comunicação fundamentalmente diferentes tentando se conectar. E esse tipo de mal-entendido se repete infinitamente. Estou bem quando a pessoa claramente não está bem. Não é nada, quando obviamente é algo. Tanto faz, quando na verdade a preferência é clara, mas não verbalizada. Para quem processa a linguagem, literalmente, essas contradições entre palavras e significado real são fontes constantes de confusão, ansiedade e conflito nas relações pessoais. A dificuldade não está em sentir amor. Esse é um mito pernicioso que precisa morrer. Autistas amam profundamente, intensamente, com lealdade feroz e dedicação que pode assustar pela intensidade. O problema está em expressar esse amor de formas que sejam reconhecidas e valorizadas por parceiros neurotípicos. As 5 linguagens do amor, que todo mundo conhece. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico, funcionam diferente na neurodivergência. Uma pessoa autista pode demonstrar amor através de atos de serviço extremamente práticos, pesquisar durante horas o melhor aspirador de pó, porque o parceiro mencionou que o atual está quebrado, organizar meticulosamente os temperos em ordem alfabética, porque sabe que o outro valoriza a organização, criar planilhas detalhadas para a próxima. Viagem porque quer que tudo seja perfeito. Mas se o parceiro esperava palavras românticas, flores espontâneas ou gestos emocionalmente grandiosos, esses esforços práticos podem passar completamente despercebidos ou serem interpretados como frieza. E o autista fica confuso e magoado. Eu passei 3 horas resolvendo esse problema para você. Como isso não é amor? A linguagem estava lá, apenas em dialeto diferente. Outro campo minado nos relacionamentos é a leitura de sinais emocionais e necessidades não verbalizadas. Existe essa expectativa, especialmente em relações de longo prazo, de que, se você me ama, deveria saber o que eu preciso sem eu ter que pedir. Isso é pesadelo para quem tem dificuldade de interpretar expressões faciais sutis, mudanças de tom de voz ou linguagem corporal. O parceiro está sentado no sofá com os braços cruzados, olhando para o nada com expressão neutra. Está bravo? Triste? Cansado? Apenas pensando? Para muitos neurotípicos, essas pistas são óbvias. Para muitos autistas, são indecifráveis sem contexto explícito. Então a pessoa pergunta diretamente: você está bem? Aconteceu algo? E a resposta é: você deveria saber o que fez. Mas ela genuinamente não sabe. Não porque não se importa, mas porque não conseguiu decodificar os sinais. Isso cria ciclos de frustração. O parceiro neurotípico se sente emocionalmente negligenciado. O autista se sente constantemente inadequado e confuso, e nenhum dos dois entende que o problema é incompatibilidade de comunicação, não falta de amor. E quando esse padrão se repete por meses ou anos, quando cada mal-entendido adiciona mais peso emocional, quando a pessoa autista está exausta de tentar adivinhar certo e o parceiro está exausto de ter que explicar tudo, o relacionamento começa a rachar. O mais doloroso é que, mesmo com todo amor genuíno, mesmo com esforço honesto de ambos os lados, muitos relacionamentos onde há diferença neurotípico-autista enfrentam uma solidão particular. A pessoa autista pode estar fisicamente presente, genuinamente apaixonada, completamente comprometida, mas ainda assim se sentir profundamente sozinha dentro da relação porque nunca consegue relaxar completamente, nunca pode parar de traduzir. Sempre está um passo atrás tentando entender expectativas implícitas. Está constantemente monitorando o próprio tom de voz para não soar errado, controlando expressões faciais para transmitir emoção apropriada, mesmo quando internamente está neutra sobre algo trivial, forçando o contato visual em momentos íntimos, porque aprendeu que o olhar nos olhos durante conversas sérias é importante. O amor está lá,
mas a naturalidade não. E essa performance constante, mesmo para alguém amado, mesmo em um relacionamento seguro, é exaustiva. Não é culpa do parceiro, não é culpa da pessoa autista. É apenas a realidade de dois sistemas neurológicos tentando criar intimidade através de protocolos de comunicação incompatíveis. E quando adicionamos a isso todas as outras camadas, sobrecarga sensorial, burnout social, necessidade de limites que podem parecer rejeição, dificuldades com mudanças que afetam a flexibilidade do relacionamento, a complexidade se multiplica. Mas talvez o aspecto mais cruel dessa dinâmica seja descobrir que você pode estar cercado de pessoas e ainda se sentir completamente isolado. Solidão. Dentro dos relacionamentos, existe uma solidão que não vem da ausência de pessoas, mas da impossibilidade de ser verdadeiramente visto por elas. É o tipo de isolamento que mora no meio de festas de família, dentro de casamentos, sentado ao lado de amigos queridos. E ainda assim, a pessoa se sente como se estivesse atrás de um vidro grosso, conseguindo ver e ouvir tudo, mas nunca realmente participando da mesma experiência que os outros compartilham. Para muitos autistas, essa é a realidade cotidiana das relações pessoais e profissionais. Não por falta de desejo de conexão, mas porque a forma como experimentam o mundo é fundamentalmente diferente. Quando todos ao redor estão rindo de uma piada com camadas de ironia e você está processando literalmente cada palavra, tentando entender onde está a graça, você está tecnicamente presente, mas emocionalmente isolado. Quando o grupo todo parece instantaneamente sincronizado sobre quando é hora de ir embora de um evento, qual assunto é apropriado para a discussão, quando alguém está sendo sarcástico versus sincero, e você está constantemente alguns segundos atrasado na decodificação. Você está sozinho na multidão. E o pior é que ninguém vê essa solidão porque você está ali, fisicamente presente, talvez até sorrindo e acenando nos momentos certos, executando perfeitamente o script de pessoa socialmente engajada. Mas por dentro, há um vazio enorme que cresce cada vez que você percebe que está performando conexão em vez de genuinamente a experimentando. Essa solidão se aprofunda nas amizades quando você percebe que a maioria das pessoas não está realmente interessada em entender como sua mente funciona. Elas querem a versão editada e palatável de você. Querem a amiga que aceita sair mesmo quando está sobrecarregada sensorialmente. Querem o colega de trabalho que ri das piadas do escritório, mesmo quando não as acha engraçadas. Querem alguém que não precise de explicações explícitas, que entenda subentendidos, que não leve as coisas tão a sério. E a pessoa autista aprende rápido que mostrar necessidades reais. Preciso de silêncio agora porque estou à beira de um colapso sensorial. Não consigo ir nesse restaurante porque o barulho me causa dor física. Não entendi o que você quis dizer. Pode explicar literalmente? Frequentemente resulta em olhares de impaciência, suspiros, comentários sobre ser difícil ou complicado demais. Então ela aprende a esconder, esconde o desconforto sensorial, força-se através de situações que causam sofrimento real, ri quando deveria, concorda quando está confusa, e cada vez que faz isso, a distância entre quem ela realmente é e quem ela precisa fingir ser aumenta um pouco mais. As amizades continuam existindo no papel, mas não há intimidade real porque intimidade exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade exige que a outra pessoa esteja disposta a encontrar você onde você está, não onde seria mais conveniente para ela. Nas relações profissionais, essa solidão assume forma diferente, mas igualmente dolorosa. A pessoa pode ser competente, dedicada, excelente no trabalho técnico, mas constantemente passa por cima em promoções porque não é boa com pessoas ou não tem presença de liderança. Tradução: não performa sociabilidade neurotípica nos moldes esperados. Não faz small talk fluente no cafezinho. Não navega política de escritório com naturalidade. Não lê a sala intuitivamente para saber quando contribuir em reuniões. E mesmo quando tenta, mesmo quando se força através da sobrecarga, quando monitora cada expressão facial, quando ensaia conversas casuais,
Quando empurra-se além de todos os limites saudáveis para se encaixar, ainda há algo imperceptivelmente off que as pessoas notam sem conseguir nomear. Colegas a descrevem como estranha, mas inofensiva, competente, mas isolada, difícil de conhecer. E ela internaliza isso como falha pessoal, como se houvesse algo fundamentalmente errado com ela que precisa ser corrigido. Busca tratamento médico para a ansiedade social, talvez tenta medicamentos para facilitar as interações, sem perceber que o problema não é doença, é estar tentando funcionar em ambiente estruturado para cérebros diferentes. A solidão aqui vem de nunca ter permissão para ser autenticamente neurodivergente e ainda assim ser valorizada, de sempre ter que escolher entre competência profissional e saúde mental. Mas talvez a solidão mais profunda venha da percepção gradual de que, mesmo nas relações mais próximas, mesmo com pessoas que genuinamente amam você, existe sempre esse elemento de tradução, essa impossibilidade de simplesmente existir sem esforço consciente. O parceiro romântico que ama você, mas constantemente se frustra porque você não demonstra afeto da forma certa. Os pais que te amam, mas vivem em luto pela criança normal que esperavam. Os amigos que gostam de você, mas sempre com ressalvas. Ela é legal, só precisa aprender a relaxar. Mas ele é ótimo, mas meio intenso demais sobre os interesses dele. E você carrega esse conhecimento, que seu valor para as pessoas está condicionado ao quanto você consegue suprimir as partes autistas de si mesmo, que o amor que recebe é amor apesar do autismo, não amor que abraça todo o espectro da sua neurodivergência. Isso cria uma dissonância cognitiva dolorosa. Você é amado, mas não é visto. É querido, mas não é compreendido. E mesmo quando tenta explicar, quando tenta compartilhar artigos sobre TEA, quando pede acomodações específicas, quando verbaliza necessidades relacionadas a limites sensoriais ou emocionais, muitas vezes encontra resistência gentil. Você pensa demais sobre isso. Todo mundo tem suas peculiaridades. Você usa o autismo como desculpa. E aí está você, rodeado de relações que existem, mas não sustentam, cercado de pessoas, mas fundamentalmente sozinho. E a pergunta que fica, a que corrói silenciosamente enquanto você tenta mais, uma vez se encaixar em um mundo que não foi feito pensando em você. É simples, mas devastadora. Quanto dessa existência vale a pena quando você precisa apagar pedaços fundamentais de si mesmo apenas para ser tolerado nos espaços que deveria ser possível simplesmente ser? Então, depois de tudo isso que você acabou de absorver, toda essa verdade crua sobre autocontenção violenta, burnout social, dor crônica que ninguém valida, medicamentos que caminham na linha tênue entre ajuda e apagamento, a solidão de amar em línguas diferentes, o isolamento dentro de relacionamentos que deveriam ser refúgio, a pergunta que fica é: e agora? Você vai continuar se destruindo, tentando encaixar em moldes que nunca foram feitos para seu cérebro, ou vai ter a coragem de redesenhar sua vida, priorizando seus limites reais? Porque essa não é decisão pequena ou superficial. É literalmente escolher entre sobrevivência autêntica e morte lenta por 1000 concessões diárias. E se você está esperando permissão para parar de se machucar, para estabelecer limites que protejam sua saúde mental e física, para exigir que relações pessoais e profissionais te encontrem onde você está, em vez de sempre ser você se esticando até quebrar. Aqui está a sua permissão. Melhor ainda, aqui está o reconhecimento de que você nunca precisou de permissão. Suas necessidades relacionadas à neurodivergência não são caprichos negociáveis. São requisitos para a saúde, tão legítimos quanto necessidade de sono ou alimentação. Quando você para de tratá-las como pedidos de desculpas e começa a tratá-las como não negociáveis, tudo muda. Não vai ficar fácil. O mundo ainda vai resistir. Pessoas ainda vão te chamar de difícil. Oportunidades profissionais ainda podem ser perdidas. Mas pela primeira vez você estará escolhendo sobreviver em vez de apenas existir performativamente. Agora, vamos ser práticos porque teoria sem aplicação não muda nada. Pegue papel e caneta. Sério, faça isso agora. E responda honestamente.
Qual foi a última vez que você respeitou um limite seu antes de estar em colapso total? Não quando já estava à beira da crise, não quando o corpo já estava gritando através de dor ou shutdown, mas preventivamente, quando apenas sentiu o primeiro sinal de sobrecarga. A maioria das pessoas autistas percebe que a resposta é nunca ou não lembro. Porque fomos treinados a ignorar sinais iniciais, a empurrar através do desconforto, a só parar quando literalmente não conseguimos mais continuar. Então aqui está seu primeiro exercício prático. Identifique 3 sinais precoces de sobrecarga no seu corpo. Para alguns, é tensão na mandíbula. Para outros, é irritabilidade desproporcional com sons pequenos. Pode ser pensamento acelerado, vontade crescente de cancelar compromissos, necessidade de steaming que você normalmente suprime. Escreva esses 3 sinais. Agora comprometa-se. Quando perceber 2 desses 3 sinais acontecendo simultaneamente, você vai parar o que está fazendo e implementar uma estratégia de regulação. Pode ser 15 minutos em lugar escuro e silencioso. Pode ser usar fones com cancelamento de ruído. Pode ser steaming sem julgamento. Pode ser simplesmente dizer não para o próximo pedido social que vier. Mas você vai agir antes do colapso, não depois. E cada vez que fizer isso, você estará reescrevendo anos de condicionamento que ensinou que suas necessidades vêm por último. E quanto aos relacionamentos, românticos, familiares, amizades, profissionais, que estão te custando mais do que estão te nutrindo, você sabe quais são. São aqueles onde você sempre está se explicando, sempre se desculpando por precisar do que precisa, sempre se sentindo como se estivesse pedindo demais, quando na verdade está pedindo o básico. Aqui está uma verdade dura. Nem todo relacionamento sobrevive quando você para de mascarar. Algumas pessoas na sua vida estão apegadas à versão performática de você, não à pessoa real. E quando você começa a estabelecer limites, quando para de forçar contato social além da capacidade, quando verbaliza necessidades relacionadas ao autismo explicitamente, algumas dessas pessoas vão reclamar, vão te acusar de usar o TA como desculpa, de não se esforçar mais, de mudar para pior. Deixe essas pessoas irem. Sério, a saúde que você vai preservar ao liberar relações que exigem seu apagamento vale infinitamente mais do que manter conexões superficiais, baseadas em versão falsa de quem você é. E isso libera espaço. Espaço emocional, espaço energético, espaço físico na sua vida, para relações que te aceitam completamente. Existem pessoas que vão te encontrar onde você está, que vão aprender sua linguagem emocional em vez de exigir que você só fale a deles, que vão ver suas necessidades sensoriais e emocionais como informações úteis, não como inconveniências, que vão valorizar sua lealdade, sua paixão por interesses específicos, sua forma única de demonstrar afeto. Mas você nunca vai atrair essas pessoas enquanto estiver ocupando todo o seu tempo e energia, mantendo relações que exigem mascaramento constante. Então, aqui está o desafio final, e é o mais importante. Você vai aplicar isso ou vai guardar como informação interessante e continuar no mesmo ciclo de autodestruição? Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. E você não chegou até aqui, não leu tudo isso, não sentiu a identificação profunda com cada palavra, só para dar um like e seguir em frente sem mudar nada. Sua vida, sua saúde mental, sua saúde física, seus relacionamentos, sua carreira, sua capacidade de simplesmente existir sem dor constante, depende de você implementar mudanças reais agora. Comece pequeno se precisar. Um limite estabelecido essa semana. Uma acomodação solicitada no trabalho. Uma conversa honesta sobre suas necessidades com alguém próximo. Um não dito sem justificativa elaborada. Cada ação conta. Cada vez que você escolhe sua saúde sobre aceitação social, você está reforçando novo padrão. E com o tempo, essas escolhas pequenas se acumulam em vida completamente diferente. Uma onde você não está apenas sobrevivendo, mas genuinamente vivendo. Então me diga nos comentários, qual limite você vai estabelecer primeiro? Que mudança você vai implementar essa semana? Compartilhe para criar responsabilidade
e para inspirar outras pessoas que estão nessa jornada também. E se esse conteúdo ressoou com você? Se finalmente encontrou alguém falando verdades que ninguém mais tem coragem de dizer, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque vamos continuar destrinchando esses temas. Vamos continuar desmontando narrativas opressivas sobre neurodivergência. Vamos continuar oferecendo não apenas validação, mas caminhos práticos para existir autenticamente. Você merece mais do que migalhas de aceitação. Você merece espaço completo para ser quem realmente é.